olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas. Alegre estou, não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas. Alegre estou. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque Jesus ressuscitou. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor, não me guie por vistas. Alegre estou, não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor, não me guie por vistas. Alegre estou, esse gozo que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esse gozo que sinto em minha alma é porque Jesus me perdoou. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor, não me guie por vistas. Alegre estou, não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor, não me guie por vistas. Alegre estou, ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes lancem ao mar, ou que a terra trema, eu hei de confiar. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor, não me guie por vistas. Alegre estou, não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor, não me guie por vistas. Alegre estou, ó glória, aleluia. Aleluia, e glória ao meu Senhor. Ó glória, aleluia. Aleluia, e glória ao meu Senhor. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor, não me guie por vistas. Alegre estou, não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor, não me guie por vistas. Alegre estou. Que a paz esteja com vocês. Com essas palavras nós saudamos a você que hoje nos acompanha nessa transmissão deste culto de segundo domingo de Páscoa. Você que hoje abre as portas do seu lar para que a palavra de Deus possa estar presente entre você e a sua família. Que Deus acompanhe este nosso culto, o qual iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, a palavra de nosso Deus afirma que todos nós nascemos pecadores, que todos nós, por sermos pecadores, estamos afastados da presença gloriosa de Deus e, portanto, merecemos a condenação eterna. No entanto, Deus, em seu amor, nos enviou o seu Filho Jesus para que morresse e ressuscitasse por nós. E esta mesma palavra, então, nos afirma que se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Portanto, firmados nesta promessa e verdade, confessemos os nossos pecados a Deus. Ó misericordioso Deus e Pai,
Nós te confessamos que, por natureza, somos pecaminosos e impuros e que temos cometido pecados contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós. Dá-nos o teu perdão. Consola-nos com o teu Santo Espírito. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você se reconhece pecador, se essas palavras de confissão de pecados também foram as suas palavras, então você pode estar em paz, porque os seus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 29 a 42. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se do sinédrio um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens, por um pouco. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhes prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas o Galileu nos dias do recenseamento e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não poderei destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 9, onde lemos: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo,
se necessário sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. O Santo Evangelho para este segundo domingo de Páscoa está registrado no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 19 ao versículo 31, onde lemos: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Essas são as palavras do Santo Evangelho. Vamos, neste momento, confessar a nossa fé cristã com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, à comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Judá, a
o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Era o domingo da ressurreição, o domingo da Páscoa. E os discípulos se encontravam dentro de casa, com as suas portas fechadas. Ficar dentro de casa com as portas fechadas é o que mais nós temos feito nas últimas semanas, não é mesmo? Os discípulos lá estavam porque tinham medo. As pessoas mataram Jesus, mataram o seu mestre. Quem seria o próximo da lista? Afinal, todo mundo sabia quem eram os seguidores de Jesus. Hoje nós também nos encontramos em casa por medo. Claro, podemos dizer que é por causa da precaução, mas também é por medo. Medo de uma ameaça invisível. Medo de uma ameaça que também pode levar à morte. As nossas igrejas continuam com as portas fechadas. Mas, apesar disso, a igreja continua exercendo o seu ofício. O ofício para o qual Jesus a comissionou. E os textos que nós lemos nesta manhã nos mostram isso. E nós queremos, nessa reflexão, passear um pouco por esses textos. Veja, no Evangelho de João, vemos que para aqueles discípulos temerosos, Jesus deixa a sua paz. Ele se põe no meio deles e diz que a paz esteja com vocês. E mais do que isso, Jesus lhes dá uma missão. Ele diz, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E então ele sopra sobre os discípulos e diz, recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, estes pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Jesus envia os discípulos a perdoar. Isso significa que ele envia a igreja com a mesma tarefa. Jesus nos envia com a tarefa de levar o perdão. Nesse tempo em que vivemos, muitos têm se perguntado sobre como as igrejas irão sobreviver. Muitos têm questionado como a igreja continuará exercendo esta sua tarefa, o seu trabalho. Parece que toda essa pandemia é como se fosse uma grande barreira para nós, inclusive para a igreja. É como se a pandemia, a quarentena e o isolamento lutassem contra nós. E por que não dizer contra a igreja? Afinal, continuamos com as portas fechadas. De certa forma, isso nos remete ao texto de Atos que nós ouvimos hoje. Nesse texto, os líderes religiosos judeus queriam matar os discípulos de Jesus. Eles queriam frear, eles queriam impedir, eles queriam interromper o ministério dos apóstolos. Eles queriam silenciá-los.
Lucas, o autor do livro de Atos, então narra que um dos fariseus, chamado Gamaliel, dá o seguinte conselho ao Sinédrio: olha, se esse plano ou esse trabalho, o trabalho dos apóstolos, se isso vem de seres humanos, então ele desaparecerá. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los, pois nesse caso estariam lutando contra Deus. Assim também podemos ver a situação em que nos encontramos hoje como igreja. E seguramente podemos afirmar: nosso trabalho vem de Deus, portanto, nada poderá destruí-lo. A igreja permanece apesar do isolamento. A igreja permanece apesar da quarentena. A igreja permanece apesar do medo. É como um amigo meu me disse nessa semana. Ele disse o seguinte, abre aspas: na igreja antiga, a perseguição impedia que o povo de Deus congregasse. Mas a voz do povo, a voz de Deus, não foi silenciada. Hoje o coronavírus faz isso com a igreja. E mais uma vez o povo de Deus continua fazendo o que a voz dele ecoe. Fecha aspas. A palavra de Deus nos fala das privações, das angústias e das tristezas pelas quais os cristãos, a própria igreja de Cristo, passará. Não há dúvidas de que essa realidade em que vivemos hoje se enquadra dentro dessas tristezas pelas quais o povo de Deus deve passar. O apóstolo Pedro, na carta que lemos hoje, fala a respeito disso. Ele aponta para a alegria da ressurreição e da salvação, mas também para a realidade de que sofremos. Assim diz o apóstolo: alegrem-se por isso. Ou seja, alegrem-se pela salvação, alegrem-se pelas bênçãos que Deus guarda ao seu povo. Mas ele continua: se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações, diz o apóstolo Pedro, são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Querido povo de Deus, em tempos de isolamento, tristezas e preocupações, Jesus continua colocando-se no meio de nós. E Ele nos diz que a paz esteja com vocês. Jesus hoje também está no nosso meio nos dando essa paz. Ele tira de nós os nossos medos, as nossas incertezas, nossas frustrações e tristezas, nossa vergonha e culpa. E Jesus faz isso através da sua própria palavra. E esta paz, somente Jesus pode nos dar. E essa paz que Ele nos concede, Ele também nos envia a conceder aos outros. Assim como o Pai o enviou, Ele nos envia, sob os cuidados do Espírito Santo, para proclamar o perdão e a reconciliação. Esse perdão nós vivemos nos nossos lares, mesmo que de portas fechadas. E assim a igreja, o corpo de Cristo, continua vivendo a vida que Cristo oferece. Vida edificada sob o perdão conquistado na cruz. Essa mensagem vem de Deus. Portanto, nada, nem ninguém poderá pará-la. Amém. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará vossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.
Ó Todo-Poderoso, Eterno e Misericordioso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvamos e bendizemos a Ti, pois em Tua infinita bondade não poupaste o Teu próprio Filho, mas o entregaste pelas nossas ofensas e o ressuscitaste para a nossa justificação, fazendo as primícias dos que dormem. Ó fiel Salvador Jesus Cristo, rendemos graças a Ti pela Tua triunfante ressurreição, por meio da qual aboliste a morte e nos deste nova vida. Agora temos a certeza de que nos está reservada no céu uma herança pura, que não perde o seu valor e que não pode ser corrompida. Ó Deus Espírito Santo, louvamos e glorificamos a Ti por haveres concedido por Tua graça que o consolo deste tempo santo seja proclamado ao mundo, apesar das adversidades. Agradecemos-te por Tua palavra, pela qual nos são concedidos e confirmados a justificação, a salvação e os tesouros da graça que Cristo adquiriu para nós. Ó Santíssima Trindade, abençoa a Tua Igreja e cuida para que as boas novas da vida sejam anunciadas por toda a terra. Conforta-nos com a certeza de que os nossos pecados estão selados na sepultura em que o nosso Redentor esteve, e de que agora não há mais condenação para os que andam nos caminhos de Cristo Jesus. Afasta o nosso coração dos desejos e das inclinações deste mundo, para que não nos afastemos da herança da imortalidade no céu. Querido Pai, te agradecemos pelos aniversariantes dessa semana, o Clésio, a Rosa Malena, o seu Geraldo Alves e o Luiz de Podestá. Esteja com essas pessoas. Ao mesmo tempo em que te agradecemos pela vida de cada um deles, também te pedimos, permita que possam permanecer fiéis ao Senhor e Salvador Jesus Cristo para a vida eterna. Querido Pai, enquanto vivermos, guia-nos com os teus santos conselhos, mas ao morrermos, dá-nos a coroa da vida, para que com todos os santos, anjos e os salvos, possamos louvar e glorificar a Ti pelos séculos sem fim. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair na tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a presença do Espírito Santo estejam